O que é a coronectomia? Ela foi uma forma pensada, né, de fazer uma odontomia parcial, ela também é chamada de odontomia parcial intencional, tá? Que é a remoção da coroa do dente, deixando a raiz no local. Essa técnica, quando aplicada para a remoção de terceiros molares em qualquer dente posterior, incluso na mandíbula, tem o intuito de evitar danos no nervo alveolar inferior. Inicialmente, essa técnica ela foi desenvolvida para molares inferiores. Porém, hoje, devido aos benefícios que foram comprovados através de estudos, eu vou mostrar alguns estudos aqui para vocês, está sendo aplicado também nos dentes superiores, em que você tem um risco, né, elevado de ter uma comunicação oroantral, ou seja, uma comunicação entre o seio maxilar e a cavidade oral, tá? Então, em casos superiores, você também faz a remoção da coroa, né, e mantém lá naquela região, caso você não vá fazer um implante naquela região, né? Quando eu falo assim, fazer um implante na região, o pessoal normalmente dá risada. Porém, esta região já está sendo utilizada para fazer implantes, tá, gente? É o implante pterigoide, implante pterigoide. Ele é colocado, travado na lâmina medial do processo pterigoide, tá? E então passa ali pela região do terceiro molar. Porém, se o seu paciente é jovem, você faz acompanhamento dele, você pode usar dessa técnica, uma vez que o dente tem alguma anomalia que impede você de fazer a remoção por completo e existe um risco muito elevado de você ter aí uma fratura da parede posterior do seio maxilar. Indicado para terceiros molares, porém pode ser realizada em primeiros e segundos molares impactados, tá? Que estão profundamente impactados. Eu já tive casos que o paciente só tinha em boca primeiro molar, o segundo e o terceiro eles estavam dando um beijinho assim, estavam com a cabecinha junto, assim, uma cabecinha com o outro, né? Uma coroa encostada no outro. Aí não tem como, né? Fazer o tracionamento ortodôntico desses dentes é quase que impossível, aí você vai ter que acabar tirando mesmo, tá? Então, por causa dessas questões que a gente conversou até agora, né? O fato da necessidade de você precisar extrair o dente, porque está causando mal para o paciente. Porém, tirar esse dente sem causar um risco maior, né, causar um problema maior para ele, que seria a parestesia, um desconforto maior, é que foi desenvolvida essa técnica, tá? E como é que foi o histórico, tá? A primeira vez que foi falado sobre essa técnica foi em 84, eu tinha 1 ano de idade, né? Então faz tempo, né? Uma opção para exodontia de terceiros molares, mas ela foi apenas descrita, tá? Depois, essa técnica ela foi modificada, uma vez que foi constatada que existia um certo sucesso, foi aprimorando a técnica, tá? Em 95 essa técnica foi aprimorada por Alantari e foi apresentada. Em 97, O'Brien fez uma palestra sobre seus 30 anos de paixão pela coronectomia. Gente, ele já fazia isso desde 80 e poucos, né? Então veja que realmente tem sim uma... Bogrell, em 2004, publicou sua técnica modificada, que é a técnica, inclusive, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a técnica que eu uso quando eu preciso usar desse artifício, né? Eu uso a técnica de Bogrell. Ano em que se deu início a mais importante publicação sobre esse tema, tá? Que publicação seria essa, né? Em 2011, né, na American Dental Society passou a regulamentar a coronectomia como um tratamento dentário, ou seja, ela foi reconhecida como um tratamento válido, né? E com isso indicado os seus elementos para alto grau de dificuldades cirúrgicas, tá? Eu ainda não sei se o pessoal aqui que trabalha com convênio, se essa técnica ela já foi descrita em convênio, para você poder desenvolver ela em convênio, né? Mas normalmente quando ela é regulamentada, você já pode realizar esse tipo de procedimento. Isso nos Estados Unidos, agora aqui eu não sei, né? Então, eu ainda não sei porque graças a Deus eu não atendo convênio, então eu não tenho ideia, mas quem tiver aqui dos colegas que atender convênio puder falar, eu agradeço. Mas ela já é uma técnica que já tem aí uma boa retaguarda. Aqui nós temos 2 estudos com amostras, né, de pacientes, em que você fez, um foi com 52 pacientes que foram acompanhados por 10 anos, 3 apenas de 52 tiveram necessidade de remoção das raízes.
Que necessidade é essa? Nessa técnica você remove a coroa e você mantém a raiz. Muitas vezes não, algumas vezes o seu organismo começa um processo de expurgação ou expulsão dessa raiz, remoção dessa raiz. Então ele vai migrando essa raiz para fora da boca. O que é muito legal, porque pensa, se o grande problema, a grande questão era o fato da raiz do dente estar muito próximo do nervo alveolar inferior, se essa raiz começar a subir, fica mais fácil e o risco é eliminado. Então, para fazer a remoção dessa raiz, vai ser muito mais tranquilo. Então, e isso assim, em 10 anos, demora. A migração dentária, gente, quando você tira um dente e fica um pedacinho de raiz lá, demora para aquilo ser expurgado, ser removido, né? Então, tem essa questão. Mesmo que precise tirar a raiz, usando a técnica, você vai poder tirar essa raiz com mais tranquilidade. Tem esse outro estudo aqui, né, em que 41 pacientes e 50 dentes, 2 tiveram necessidade de remoção de raiz. Então, nesses estudos, né, através dos anos, fazendo comparativos, você observa que a técnica tem sim manifestado um índice de sucesso interessante. E para alguns casos que o risco é muito grande, quase certeza, né, é interessante sim você lançar a mão dela de repente. Claro que tudo explicado direitinho para o seu paciente, né? O paciente tem que estar ciente. Quando a gente fala aí sobre essa técnica, sempre surge um debate, né, devido a deixar remanescente, deixar pedaço de dente. Eu já tive que deixar alguns pedaços de dente pelo caminho, quando eu estava fazendo as extrações, quando eu fazia exodontias, né? E não tenho vergonha disso, né? Inclusive o paciente foi notificado que isso aconteceu. Porque às vezes o risco de você remover 2, 3, 4 milímetros de raiz, você vai ter que fazer uma abertura tão maior do alvéolo e destruir tanto tecido a mais que não compensa. Não compensa. Você vai destruir sem necessidade. Então você fala para o paciente, vamos fazer um acompanhamento, né? Hoje a gente tem técnicas aí que você utiliza parte do dente para fazer o implante junto. Soft Shield está aí para não deixar mentir. Então, o fato de deixar um pedaço do dente ali, se não houver contaminação, não tem problema. Agora, claro, se tem um cisto, se tem uma questão infecciosa ali, né? Aí não tem jeito, você tem que tirar. Mas se não, se é um dente que teve algum problema, uma fratura de coronária, o dente partiu no meio, sei lá, você precisa tirar o dente e ficou um pedacinho, o próprio Peterson, no seu livro, Cirurgia, fala que se ficar lá 4 a 5 milímetros de dente dentro do alvéolo, ou o nosso organismo reabsorve ou ele expulsa. E não há mal nenhum nisso. Está escrito no Peterson, não foi eu que falei, tá? Então, deixar um pedaço remanescente pode parecer uma coisa muito ruim, mas não é tão ruim assim. Será que ela é preferível ao ato de remover totalmente o dente? Depende. Depende se é uma área, de repente, que você precisa preservar osso, que você tem uma estrutura anatômica nobre, muito próximo da região, dentro daquela região, e que se você for fazer movimentos de intrusão, de luxação, pode fazer com que aquele pedaço invagine para dentro do seio maxilar, invagine para a região do canal, né, podendo causar uma parestesia, causar um mal maior ao paciente, tá? E essa técnica, ela previne esse dano ao nervo alveolar inferior, e hoje, quando ela é usada nos dentes superiores, ela previne a comunicação oral-ventral, tá? É considerada uma técnica que vai de encontro à ideia da odontologia minimamente invasiva, ou seja, aquela odontologia que você só vai fazer o mínimo para que o paciente tenha saúde e função, usando a própria estrutura do paciente. Visto isso, né, você tem testes randômicos positivos, como alguns que eu mostrei para vocês, é uma opção e não uma troca de protocolo, tá? Isso quer dizer que você não vai fazer isso em todos os seus terceiros molares, não, você vai fazer naqueles em que realmente a chance de você ter uma comunicação é 100%, porque a raiz e o dente estão, a raiz e o nervo estão assim, ó, entrelaçados, tá?
E o acompanhamento clínico mostrará que mesmo, né, que a raiz migre, você consegue facilitar a remoção. Mas aí vem uma questão muito importante. Você tem que participar isso para o seu paciente. Você precisa falar isso para o seu paciente, ok? Ele tem que estar ciente de que parte do dente vai ficar e que ele vai precisar ter um acompanhamento. Esse acompanhamento vai ter que ser o resto da vida. Quanto tempo eu vou fazer acompanhamento, Bianca? Enquanto ele for seu paciente. Enquanto você ou ele viver ou ele continuar sendo seu cliente, seu paciente, você vai continuar uma vez ao ano, tirando uma radiografia e vendo como é que está aquele dente. Tá? E a grande questão dessa técnica é justamente o acompanhamento.